Temos o que pela frente? Telefone. Alô? Alô? Quem fala? Lucas. Lucas, fala de onde? Sou da Zona Leste, Igreja Projeto Família. Legal, Lucas, vamos lá, manda aí. Na época de Jesus, a presença de Deus ainda estava no templo? Surgiu esse debate lá na igreja. As duas questões se não, por que Jesus frequentava o templo, entre aspas, né, servia no templo, bem entre aspas, foi apresentado, e se sim, ela foi retirada, o porquê, né? Tá certo, obrigado, meu irmão. Você congrega em qual igreja? Eu sou da Igreja Projeto Família, ela é um dos braços da Assembleia de Deus. Tá bom, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Amém, tchau. Amém. Então vamos lá. A presença de Deus no templo, ela, na época de Jesus, ela já estava? Ela já tinha saído? Deus era representado ali no templo, não sei o que lá? Vamos lá. Tem um texto de Lucas que vai trabalhar bem essa questão. Vamos lá, Lucas capítulo 3, versículo 1. Diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador na Judéia, Herodes tetrarca na Galiléia, o seu irmão Filipe tetrarca na Itureia, e Traconites, Lisânias tetrarca em Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aqui tem uma denúncia. Qual é a denúncia, professor? A palavra sumo sacerdote é a primeira e única vez que ela aparece no plural. Porque haviam milhares de sacerdotes, mas sumo sacerdote sempre tem um só. Quando ele morre, Deus levanta outro. Quando ele morre, Deus levanta outro. Quando ele morre, Deus levanta outro. Mas cada vez tem um sumo sacerdote. Um Kohen Gadol, em hebraico, um sacerdote grande. O resto é um monte de sacerdote, normal. O Kohen Gadol, o sacerdote grande, o principal sacerdote, o sumo sacerdote, ele tem algumas incumbências que só cabem a ele. Só que Lucas, capítulo 3, verso 2, está dizendo que tinham 2 sumos sacerdotes. E um era genro, o outro era o sogro. O nome disso é nepotismo hoje. Qual é a denúncia? O Lucas está dizendo o seguinte: o ministério se corrompeu. O ministério está corrompido. Isso no início do ministério de Jesus, tá? Lucas 2. No texto que vai narrar o nascimento de Jesus, ele começa falando que o ministério está corrompido. Como que eu sei que está corrompido? Tem 2 sumos sacerdotes. E um é genro, o outro é sogro. O sumo sacerdócio virou um cargo político, virou um esquema de família. Isso também acontece em algumas igrejas evangélicas, e volta a dizer o que eu disse agora há pouco: cada um tem o pastor que merece, meu Deus do céu. E aí, com o passar do tempo, aqui nós temos uma denúncia, Lucas 3, 2. Com o passar do tempo, por exemplo, João 11, 49, Caifás, um dentre eles, era o sumo sacerdote naquele ano. Peraí, agora de ano em ano, virou uma dança das cadeiras do poder político tremendo. Isso no começo do ministério de Jesus. Você está entendendo? Voltamos ao texto de Lucas 3, verso 2. É uma revelação. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Lembra que eu falei agora há pouco que João Batista ele tinha sangue de sumo sacerdote? Porque para ser sacerdote, basta ser da tribo de Levi. Para ser sumo sacerdote, tem que ser da tribo de Levi, passando pelo filtro de Arão. Você tem que ser da tribo de Levi e da casa de Arão. Tem que ser da família de Moisés. Sumo sacerdote é a família de Moisés. Você está entendendo? Para ser sumo sacerdote, tem que ser filho de Arão. E a Bíblia diz que o João Batista era da casa de Arão. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante. Então aqui está dizendo assim, sendo sumos sacerdotes, prevaricação. O nome disso é prevaricação. Anás e Caifás veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ou seja, os caras que representam a religião são Anás e Caifás, mas a palavra de Deus estava com João. Então você tem 2 sumos sacerdotes falsos, Anás e Caifás, e em contrapartida você tem do outro lado o verdadeiro sumo sacerdote, João Batista. Por exemplo, o sumo sacerdote não podia andar com a roupa comum. O João Batista não usava roupa comum, mas ele também não podia usar roupa de linho, porque o ministério tá corrompido. Então você vai ver esse cara vestido de cinto de pele de camelo, um cinto traspassado pelo lombo, porque ele é o sumo sacerdote verdadeiro.
O sumo sacerdote não pode comer comida comum. Mas, por outro lado, o templo está dominado pela política. Então, João Batista não pode ir lá com o garfo de 3 pontas e pegar a carne, que é a porção para a vida do sumo sacerdote. Então, você vai ver esse cara que, por um lado, não tem esse direito, porque o ministério está corrompido, mas ele também não pode comer a comida comum. Por isso que você vai ver o João Batista comendo gafanhoto e mel silvestre, porque ele é o sumo sacerdote de Deus. O original. Por isso que o capítulo 3, verso 2 é uma revelação. Sendo sumos sacerdotes, plural, isso aqui é uma prevaricação, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então tem um risco aqui nesse versículo, dizendo, se você quer política, é com Anás e Caifás. Se você quer religiosidade, é lá no templo com Anás e Caifás. Mas se alguém quiser palavra de Deus, procure um cara chamado João Batista, lá no deserto. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. E a palavra de Deus está com ele lá no deserto da Judéia. Quem quer religião, o templo está funcionando. Você quer saber o que Deus fala? Vai procurar o João Batista. Porque Deus não fala mais por meio desses caras. Entende? Agora, por que é que Jesus servia no templo? Não, a Bíblia não diz que Jesus servia no templo. Jesus esteve no templo poucas vezes durante a sua vida para pregar. Como, por exemplo, no capítulo 7 de João, no capítulo 24 de Mateus, quando ele fala, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada.